Juliana estava rodeada pelo cheiro de produtos químicos domésticos, espuma de sabão e o canto habitual de sua parceira. Ela trabalhava junto com Leslie como lavadora de louça no famoso restaurante Boemia, que era considerado o local favorito para a celebração de banquetes de elite. Quando ela se viu pela primeira vez dentro do salão ricamente decorado, ela temeu que eles nem mesmo a ouvissem e a aceitassem naquele lugar chique. Mas a equipe acabou por ser amigável e se alegrou com cada novo funcionário digno. Juliana rapidamente aprendeu tudo o que precisava saber, mas foi aconselhada a não fazer longas pausas para o almoço ou ficar presa ao telefone. Olhe como sua pequena corre por aí, Leslie acenou para a menina de 5 anos, que tentava fazer todas as pequenas tarefas que lhe davam enquanto sua mãe trabalhava. Você tem uma garotinha esperta crescendo, e você reclamou que ela pegou um resfriado forte. Oh, nem fale sobre isso, ela está bem agora, Juliana sorriu olhando para sua amada filha. Como estou cansada desse frio. É tudo por causa da casa dilapidada em que vivemos. O chão rende, o telhado vaza, há frestas nas janelas. Estou tão cansada que você não pode imaginar. Juliana não notou como outra hora de trabalho havia passado. Embora os turnos fossem não padronizados e insuportavelmente pesados, ela estava satisfeita com o trabalho estável e o pagamento decente. Mr. Hurtado, o dono do famoso restaurante, acabou por ser uma pessoa maravilhosa. Apesar de ser um empresário poderoso, ele tratava seus subordinados com educação e empatia. Ele permitiu que Juliana levasse Hope com ela, porque não havia ninguém para cuidar dela depois do jardim de infância. Juliana criava sua filha sozinha, então ela contava apenas consigo mesma. Os problemas de uma mãe solteira eram intermináveis. Ela tentava o seu melhor, mas às vezes seus nervos cediam. Juliana queria alugar outro lugar, mas o dinheiro estava voando para algum lugar desconhecido. O salário estava literalmente desaparecendo diante de seus olhos, não importava quantos turnos ela trabalhasse por mês. Naquela noite, o Boemia recebeu 350 pessoas para a celebração do casamento da única filha de um empresário poderoso. Ele não poupou despesas na organização da celebração e na decoração do salão. Pela manhã, Mr. Hurtado reuniu a equipe. A família da noiva prometeu a cada funcionário um bônus decente se tudo corresse de acordo com o mais alto padrão. Nós devemos dar conta, vocês me ouviram? Não me decepcionem e boa sorte para todos nós. Mr. Hurtado não é apenas um chefe, ele é ouro, disse Juliana com um sorriso. Onde eu deixaria a Hope se ele não me permitisse trazê-la comigo? Ela não incomoda ninguém. Olhe como ela se esforça para agradar a todos. Bom para ela, Leslie riu, enxaguando outra leva de pratos sujos. Embora você seja solteira, você tem sorte com sua filha. Tudo vai dar certo, não fique triste. Você só tem 29 anos, encontrará alguém que te amará. Confie em mim, é mais fácil com um homem no dia a dia. Eu me casei pela 3ª vez no inverno passado, então você definitivamente encontrará o seu homem. Juliana não gostava dessas palavras ou conversas. Após a morte de seu marido, 3 anos atrás, ela não ousava pensar em outro homem. Ela era devotada ao seu amor e não tinha pressa em abrir seu coração para outra pessoa. Juliana ainda não havia se recuperado da tragédia, então ela colocou todos os seus esforços na criação de Hope. Não fale comigo sobre os outros, por favor, ela se virou para uma Leslie surpresa. Eu vivo pela Hope, ela é minha luz na janela. Eu me levanto todos os dias apenas por ela. Não, casos não são para mim. Já que o destino decretou assim, eu carregarei minha cruz. Você é estranha, Leslie sorriu em resposta. Por que sofrer sozinha, para quê? Ninguém apreciará seus sacrifícios. Acredite em mim, melhor olhar para alguém. Você não vai se arrepender. Oh, em vez de um novo casamento, é melhor eu pensar em como sobreviver. Não é fácil criar um filho sozinha. Eu nem imaginava o que teria que enfrentar. Quem diria que meu Steve desapareceria sem deixar rastros? A conversa sobre seu falecido marido mergulhou Juliana em desespero. Ela ficou em silêncio e se concentrou nos pratos em suas mãos.
Mas o rosto sorridente de Steve apareceu diante de seus olhos novamente, quando ele tinha acabado de começar a cortejá-la. Ele sempre sabia como agradá-la. Mamãe, mamãe, Hope se aproximou de Juliana com um sorriso feliz e um lindo e insanamente caro buquê de flores exóticas e delicadas, cujo nome ninguém dos trabalhadores da cozinha sabia. Olhe o que eu trouxe para você, é lindo, não é? Juliana olhou para o buquê em choque. Sua criança feliz tinha acabado de levá-la à demissão. Querida, rápido, coloque isso de volta onde pertence. Nós podemos nos meter em encrenca por isso. Não, mamãe, ninguém precisa dele, estava apenas lá na mesa. Eu o observei por um longo tempo. Leslie olhou para sua colega e se ajoelhou na frente da menina. Querida, leve o buquê de volta rapidamente para que ninguém a veja. Sua mãe pode ser demitida do emprego. Mas eu não fiz por mal. Hope imediatamente ficou chateada e seus grandes olhos ingênuos se encheram de lágrimas. Mamãe, eles não vão te demitir. Eu prometo, vou levá-lo de volta agora mesmo. Rápido, querida. A noiva deve jogar o buquê para suas amigas. Nenhum casamento é completo sem isso. Se eles notarem que você o pegou, será terrível. Juliana deu um tapinha nas costas da filha para acalmá-la e a empurrou em direção ao salão. Juliana não deveria ser vista lá, mas uma criança rápida correndo entre os convidados não atrairia muita atenção. 5 minutos antes dessa conversa, o noivo chamado George notou como a menina pegou o buquê e correu para algum lugar, vencendo a multidão de convidados que constantemente o paravam para parabenizá-lo pessoalmente. Ele invadiu a sala de serviço. Ele viu a menina dizendo algo para a lavadora de louça e rapidamente foi até elas. Assim que Juliana notou o noivo, a quem ela não tinha conseguido ver com atenção até agora, ela apertou o coração. Ela por pouco não derrubou a pilha de pratos recém-lavados, que poderiam ter se estilhaçado em pedaços. Steve, ela disse baixinho, sem acreditar em seus próprios olhos, e seu rosto ficou pálido. Juliana, o que há de errado? Leslie tocou em seu ombro. Você viu um fantasma ou algo assim? O fantasma do meu falecido marido. Este é Steve. O incidente com o buquê foi imediatamente esquecido. Julia não conseguia pensar em mais nada além de seu marido parado na frente dela. Não poderia haver erro, porque ela o teria reconhecido. Depois de 4 anos, Steve estava parado na frente dela, sem dúvida. Ele pode ter ganhado um pouco de peso, mudado seu penteado para a última moda, mas seus olhos não a enganavam. Explique por que essa criança está vagando pelo salão durante o meu casamento? George trovejou alto. E por que ela está roubando as coisas dos outros? É um ultraje, que tipo de lugar é este? Disseram-me que era o melhor da cidade. O tom zangado de George não assustou Juliana. Ela estendeu a mão para ele e tocou sua bochecha, como se temesse que a ilusão desaparecesse assim que ela sentisse sua pele sob seus dedos. Por que você está gritando assim, meu amor? Eu sabia que você não estava morto. Você não poderia nos deixar. Você não se lembra de nós? George imediatamente deu um passo para trás e olhou para ela perplexo. Ele não tinha ideia de quem era essa mulher estranha ou por que ela estava chorando. Senhora, do que você está falando? Eu não sou seu marido, sou o noivo. Na verdade, eu tive um casamento hoje que essa menina quase arruinou. Steve, é você. Eu sei, eu vejo. Juliana persistiu, falando como se estivesse em um sonho. Você não me reconhece? E a Hope, ela é sua filha. Não finja, é muito cruel. Olhe nos meus olhos, eu sou sua esposa, Juliana. George suspirou, completamente confuso com o que estava acontecendo. Juliana começou a assustá-lo de verdade. Ele queria voltar rapidamente para o salão, para a noiva, e esquecer tudo o que tinha visto na cozinha. Sinto muito que algo triste tenha acontecido com você, mas eu não me lembro nem de você nem de sua filha. Meu nome é George, eu cresci em um orfanato. Não podemos ter nada em comum, muito menos filhos.
Juliana, sério, acalme-se, Leslie tentou argumentar com sua colega, mas em vão. Não estrague o casamento. Hope, querida, dê o buquê ao noivo e peça desculpas. Me desculpe, eu não farei isso de novo, a menina sussurrou, olhando para o homem severo. Ela esperava que as palavras de Leslie não se tornassem realidade e que sua mãe não fosse demitida. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Juliana novamente. Ela não acreditava que fosse um erro. Sua filha tinha o direito de conhecer seu pai. Ela merecia viver em uma família completa. Por que Steve estava se comportando como um estranho? Enquanto isso, o Sr. Hurtado entrou na cozinha e notou um convidado. Normalmente ele não permitia que eles fossem para a sala de serviço, mas reconhecendo o noivo, ele se abrandou e colocou um sorriso de dever. O que chateou nosso querido noivo aqui? Posso ajudá-lo? Ele não é George, Juliana exclamou, incapaz de se conter. Ele é Steve Hamilton. Meu marido. Por que você não admite? Por que você está em silêncio como uma estátua sem vida? Meu coração está partido por causa do seu silêncio. Juliana, pare com esse circo imediatamente, Mr. Hurtado gritou com ela, agarrando-a pelos ombros. Acalme-se, senão eu te expulso daqui para sempre. Você me ouve? As ameaças do dono do Boemia não tiveram efeito. Não havia nada mais importante para Juliana agora do que obter uma explicação de seu marido desaparecido. Este é meu marido que desapareceu há 4 anos. Ele foi declarado morto, Mr. Hurtado. Eu lamentei por todos esses anos, a mulher chorando explicou ao seu chefe. E então ela se virou para o noivo. Não dói em você nos ver? Como você pôde simplesmente desaparecer sem explicar? Você é um covarde, é isso que você é. Juliana gritou, sem vergonha de ninguém ao redor. Mr. Hurtado parou de segurá-la. O que ela está dizendo é verdade? Ele perguntou ao noivo. George parecia ofendido. E você também? Que show! Tenho que mostrar meu passaporte para provar meu nome? É isso, estou saindo. Meus convidados e minha noiva estão me esperando, enquanto eu tenho que suportar os ataques dessa mulher louca. Demita-a, ela vai arruinar seu negócio. Observando a figura de George se afastando, Juliana pela primeira vez considerou a ideia de que ele poderia não ser Steve. Talvez George fosse seu gêmeo. Juliana, vá se lavar e volte ao trabalho, Mr. Hurtado deu um tapinha em seu ombro, acalmando-a. Eu não sei que drama pessoal você tem, mas não é o lugar para isso no momento. Você parou todo o trabalho. Fique depois do banquete, precisamos conversar. Algumas horas depois, Hope estava sentada perto da porta do escritório do Mr. Hurtado. Através da porta de vidro, ela podia vê-lo gesticulando e movendo os lábios frequentemente. E sua mãe, enquanto isso, estava de cabeça baixa. Ela raramente dizia algo, admitindo sua culpa. É por causa do buquê? A menina perguntou a Leslie. Ela ficou para vigiar a menina enquanto sua mãe estava no escritório do chefe. Não, querida, é muito mais complicado, ela confortou a criança. São assuntos de adultos, você não entenderia. Mas sua mãe será punida pelo buquê também. Lembre-se, você nunca deve pegar as coisas de outra pessoa, mesmo que sejam bonitas. Mesmo que você queira muito, você nunca deve fazer isso. Eu entendo, Hope exclamou, prometendo a si mesma não fazer isso de novo. Ela estava ansiosa por sua mãe. Juliana, não me decepcione assim de novo. Posso confiar em você? Mr. Hurtado perguntou uma última vez, guardando suas coisas em uma pasta de couro. Sou leal o suficiente aos meus funcionários, mas você ainda precisa conhecer seus limites. Não vai acontecer de novo. Obrigado pela sua compreensão. Adeus, Mr. Hurtado. Julia suspirou pesadamente, encontrando-se atrás da porta. Ela desesperadamente queria estar em casa, tomar um banho e relaxar suas pernas zumbindo de tensão. Mamãe,
me desculpe por te colocar em apuros, a filha chateada pediu desculpas. Foi um dia difícil hoje. Você está arrependida, isso é punição suficiente para você. Vamos comprar algo delicioso em vez disso. O que você quer? Incrível, eu quero sorvete ou algodão doce. Hope imediatamente se animou. A loja 24 horas na área residencial era pequena, mas quase tudo podia ser encontrado nela. Depois de andar por 15 minutos, Julia e Hope pegaram os mantimentos necessários e os colocaram no balcão. O vendedor cansado chamou uma quantia para pagar e olhou para Juliana, claramente infeliz com a chegada tardia delas. Espere um minuto, Juliana disse, enquanto colocava a mão no bolso onde havia colocado recentemente seu ganho pelo turno. E exclamou em voz alta, "Oh Deus, onde eles estão?" Ao olhar para o bolso, ela notou um grande buraco que havia passado despercebido devido ao seu trabalho diário e tarefas domésticas. Por que isso está acontecendo comigo? Eu realmente perdi tudo? Ela começou a vasculhar outro bolso em sua jaqueta, mas não havia dinheiro a ser encontrado. Ela encontrou apenas alguns dólares com trocados. O vendedor olhou para ela e ergueu uma sobrancelha, esperando pelo resto da quantia. Escute, ele começou rudemente. Ou pague ou saia. Pare de fingir que perdeu seu dinheiro. E você trouxe uma criança com você. Que vergonha. Conhecemos golpes como você, já lidamos com eles. Inicialmente, Juliana não entendeu por que ele a estava tratando como uma mendiga. Mas então ela ficou ofendida. Quem você pensa que eu sou? Eu pedi para você me dar os produtos de graça? Por que você é tão rude? Porque você está irritando com suas palharovnames. Arranje um emprego e pare de incomodar as pessoas normais. Vou dizer de novo, ou pague ou saia. Eu compro aqui quase todos os dias. Seu colega de turno me conhece. Juliana decidiu resistir. Seus nervos estavam à flor da pele naquele dia, então ela não ficou em silêncio. Vou levar apenas um sorvete. Eu não tenho mais. Bem, você está distorcendo, ok. Dê-me seu trocado, o caixa disse zombeteiramente. Por favor, mude seu tom e faça seu trabalho corretamente, disse Juliana cansada. Mas o vendedor continuou falando rudemente e zombeteiramente. Não me diga o que fazer, vigarista. Mamãe, por que você está discutindo de novo? Hope começou a chorar. Ela já tinha visto muitas brigas envolvendo sua mãe. Vamos para casa rápido, por favor. Veja o que você fez com sua grosseria, Juliana ficou com raiva do homem. Nenhuma compaixão. Que homem rude. Ela enxugou as bochechas da filha com a palma da mão e a beijou no nariz. Não chore, querida. Aqui está seu sorvete, estamos quase em casa. Como eles te contrataram aqui? Alguém atrás de Juliana disse. Um homem alto e forte, com cerca de 35 anos, apareceu do nada, olhando ameaçadoramente para o vendedor confuso. O quê? Não há emoções suficientes? Você encontrou uma vítima para si? Uma mulher e uma criança, que homem corajoso. Você pode lidar com iguais ou você é apenas um covarde? O estranho se inclinou sobre o caixa, debruçando-se sobre o balcão. Este último recuou, percebendo que estava em apuros. As pessoas lhe disseram muitas vezes que ele pagaria por sua língua comprida um dia, e ainda foi inesperado. Não, eu não quis zombar dela. Temos todos os tipos de pessoas vindo aqui, ele imediatamente começou a se desculpar. Até sua voz mudou, tornando-se baixa e aguda. Pegue, o estranho disse a Juliana, e apontou para as compras que Juliana não podia comprar. Eu pago. Brad, esse era o nome do estranho, saiu da loja com Hope e Juliana, quando o funcionário descuidado se desculpou com elas. Muito obrigada, Juliana sorriu para seu salvador. Estou tão exausta hoje que não tenho energia para xingar. E então esse cara começou a zombar de mim. Senhor, muito obrigada, Hope repetiu depois de sua mãe, feliz por vê-la sorrir novamente.
Brad também sorriu e se ofereceu para acompanhá-las até em casa. Juliana geralmente só interagia com homens para o trabalho, e não notava nenhum interesse nela há muito tempo. Agora, no meio da noite, depois de experimentar uma situação vulnerável, ela estava feliz por conhecer alguém forte e atencioso. Você tem uma filha linda, Brad notou, observando como Hope pulava a cada passo. Eu sempre quis um filho também, mas não deu certo. Juliana notou o rosto do homem escurecer. Eu sou viúvo. Minha esposa e eu estávamos tentando ter um bebê, e estávamos pensando em adotar, já que não estava dando certo. E então, durante um check-up de rotina, descobrimos que ela tinha um tumor. Sinto muito pela sua perda, Brad. Isso é uma grande perda, eu posso entender. Meu marido. Juliana suspirou, preparando-se para se abrir para um estranho, apesar do que aconteceu no Boemia. Eu também perdi meu marido há 3 anos, então estou lidando sozinha. Surpreendentemente, Juliana não sentiu preocupação, mas leveza. Ela raramente falava com alguém sobre Steve, e toda vez terminava em lágrimas, então ela preferia permanecer em silêncio. Mas Brad a entendia, e ele não precisava de palavras extras. Ele mesmo havia experimentado toda a dor que ela tinha. Sim, é sempre difícil falar sobre isso em voz alta, o homem admitiu com um sorriso amargo. Meus amigos me aconselharam a falar mais sobre a tragédia, a derramar minhas emoções, mas isso é bobagem. Sim, eles não entendem, disse Juliana bruscamente e parou na entrada. Aqui estamos. Você quer que eu lhe dê o jantar? Temos almôndegas. Não, obrigado. Descanse, não vou incomodá-la. Vamos trocar números de telefone, caso você precise acalmar um vendedor novamente. Johanna concordou. Ela tinha aprendido um pouco sobre ele, apenas sobre a perda de sua esposa, mas mesmo assim ela sentiu que podia confiar neste homem. Depois de jantar com sua filha, Johanna colocou Hope na cama e ficou na cozinha para limpar. Seus pensamentos involuntariamente se voltaram para o passado. Juliana não podia chamar sua infância rural de feliz. Ela não se lembrava bem de seus primeiros anos, mas à medida que envelhecia, seus pais impunham mais responsabilidade sobre ela. Ela era a mais velha de 3 filhos, então sempre havia responsabilidade suficiente. Aos 14 anos, Juliana costumava acordar seu irmão e irmã para a escola, fazendo o café da manhã para eles. Levantem-se, não sejam preguiçosos. Eu já cuidei de todas as tarefas e vocês estão todos deitados. Apesar da enorme ajuda de Juliana, seus pais, por algum motivo, não gostavam dela. Eles não lhe deram nem uma gota do afeto que deram aos filhos mais novos. Às vezes Juliana ia até sua mãe, esperando obter respostas para perguntas perturbadoras. Mamãe, ela perguntou hesitante, com medo de ser rude. Eu estou fazendo algo errado? Eu sou uma filha obediente, eu estudo bem. Mas você me abraça tão raramente. Não encha sua cabeça com bobagens. Seu pai e eu te tratamos mal. O que lhe falta? A mulher respondeu. Você sabe que vivemos modestamente. Há 3 de vocês. Fazemos tudo o possível para colocar todos de pé. Não há tempo para ternura. Mas Juliana não acreditou nessa resposta. Ela se sentia uma estranha em sua própria casa. Mãe, pai, eu quero falar com vocês sobre o meu futuro, disse Juliana a seus pais no final de seu último ano. Eu não quero sobrecarregá-los. Eu vou morar na cidade. Se eu puder, vou para a faculdade. Se não, vou encontrar um emprego. Você é tão inteligente, sorriu seu pai. Você entende que ainda temos os mais novos para criar. Nós vamos te ajudar com dinheiro no começo, mas depois você está por sua conta. Para a decepção de Juliana, sua educação rural não foi suficiente para entrar na faculdade. Ela teve que encontrar um emprego rapidamente para evitar voltar para casa em vergonha. Seus pais se alegraram com sua decisão adulta. Era impossível decepcioná-los. Muitas lojas estavam prontas para contratar a garota trabalhadora, mesmo sem experiência.
Ela se dava bem com as pessoas e tinha conhecimento de jardinagem, então decidiu tentar a si mesma como vendedora na loja de flores. Não tenha medo, Melanie, sua nova colega a encorajou. Eu vou te ensinar tudo. Nossa chefe é rigorosa, mas ela raramente aparece. Vou fazer o meu melhor para não decepcioná-la, Juliana sorriu modestamente. Apesar de sua aparência simples, Juliana estava longe de ser uma garota tola do campo. Ela rapidamente pegou o jeito e se estabeleceu na loja, tornando-se popular entre os clientes regulares. Muitas vezes, homens ricos mimavam Juliana com pequenos presentes, como doces ou bugigangas baratas. Mas ela os recusava, com medo daqueles que a menosprezavam, e sua chefe não encorajava a flertar com os clientes. Um dia, um jovem bonito entrou na loja de flores e perguntou a Juliana: Senhorita, você pode me dizer como ganhar o coração de uma bela? Juliana foi pega de surpresa, mas o olhar intenso do belo estranho a fez responder honestamente. Com cuidado. Você não pode substituir a preocupação sincera e o desejo de proteger sua amada por nada. O homem se divertiu com sua resposta. Ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros de Juliana. Por causa da baixa temperatura, que era mantida no pavilhão de flores, ela muitas vezes pegava um resfriado. Não tire, o estranho disse sem um pingo de sorriso. Deixe que ele sempre te mantenha aquecida. Assim ela conheceu Steve. Por causa de seu próprio negócio, ele podia se dar ao luxo de cortejar lindamente, virando rapidamente a cabeça de uma garota. Tudo está se movendo tão rapidamente, eu não consigo acompanhar, Juliana exclamou, sentada em um barco durante um passeio romântico. Eles estavam cercados apenas pela natureza tranquila e o churear dos insetos. Steve se aproximou e ofereceu-lhe um lanche. Se você concordar em ficar comigo, ele prometeu, eu sempre cuidarei de você. Você não vai se arrepender se me der uma chance. Pela primeira vez, Juliana experimentou tais sentimentos. Ela constantemente se sentia elevada e queria estar com seu amado a cada minuto. Steve era atencioso e sempre ouvia seus desejos. Depois de experimentar uma infância privada, Juliana estava cercada pelo amor ilimitado e cuidado que ela tanto ansiava. Ela se entregou a esses sentimentos loucos sem hesitação. O casal se casou apenas 5 meses depois. Juliana se sentia como a heroína de um filme romântico com um final feliz. Ela acreditava que à frente dela estava uma vida inteira de mãos dadas com Steve, a quem ela tanto amava. Você tem um sobrenome tão bonito. Posso pegá-lo? Perguntou Steve antes do casamento. Juliana ficou surpresa com sua pergunta. Por quê? Geralmente é o oposto, ela disse, beijando no nariz. Eu sei, mas eu não sou um apoiador de preconceitos. Seu sobrenome soa ótimo. Vamos dar aos nossos filhos um nome sonoro. O que você acha? Você está certo. Eu nem pensei sobre isso. Que assim seja, Juliana prontamente concordou. No início, Juliana estava feliz com a riqueza de seu marido e gastava seu dinheiro, já que ele ganhava bem. No entanto, Steve nunca discutiu seus negócios com ela. Querido, você é algum tipo de espião? Por que você nunca fala sobre seus negócios comigo? E por que seus amigos ou colegas não vêm até nós? Por que minha querida esposa deveria saber sobre isso? Há negócios de homens, você entende? Apenas confie em mim, viva para o seu prazer. Steve evitou as perguntas e não lhe disse nada. Várias tentativas de falar com seu marido não tiveram sucesso. Juliana percebeu que não deveria saber sobre as atividades de Steve. E se ele for um agente secreto? E se seu dever o obriga a guardar informações, mesmo de seus parentes mais próximos? Respeitando seu marido e confiando nele totalmente, Juliana se acalmou e parou de lhe fazer perguntas. Juliana, você está simplesmente brilhando, a ex-colega Melanie tagarelava. Você floresceu depois de se casar. Roupas caras, joias. Até mesmo se portando de forma diferente. Obrigada, minha querida, Juliana respondeu timidamente. Eu mesma também notei.
O dinheiro faz maravilhas. Steve faz tudo para que eu não precise de nada. Mas eu vou te contar o segredo do meu brilho. Estamos esperando um bebê, a jovem admitiu com um sorriso feliz. Oh, que maravilhoso, parabéns. Que o bebê se desenvolva saudável, sem problemas, Melanie disse cuidadosamente, abraçando Juliana e colocando a mão em sua barriguinha imperceptível. Steve cercou sua esposa com cuidado, antecipando todos os seus desejos. Embora ele muitas vezes ficasse no trabalho e pudesse sair em viagem de negócios por vários dias, ele sempre ficava em contato. Quanto a seus pais, Juliana raramente se comunicava com eles. Eles vieram ao casamento, mas nem ficaram para a noite. Steve alugou para eles um bom quarto em um hotel. No entanto, os cônjuges voltaram para seus filhos mais novos, justificando para si mesmos que tinham tarefas domésticas que não podiam ser deixadas sem supervisão. Após o nascimento da pequena Hope, Steve parecia ter mudado. Juliana notou algumas estranhezas nele que a alarmaram. Querido, o que está acontecendo? Ela não aguentou quando seu marido mais uma vez saltou da sala atendendo ao telefone. Está tudo bem, ele sempre respondia. Mas o tom e o sigilo não convinham a Juliana. Steve começou a verificar as janelas e a porta da frente antes de dormir, e muitas vezes estava perdido em pensamentos. Um dia, ele ficou preocupado quando seus vizinhos bateram à porta. Na rua, ele começou a olhar ao redor. O que está acontecendo? Juliana o importunava, começando a se preocupar com a segurança dela e de Hope. Não se preocupe, eu apenas fiquei assim após o nascimento de nossa filha. Eu sou um pai, seu protetor. Eu deveria estar sempre em alerta para protegê-los de qualquer surpresa. Mas Juliana notou que seu marido estava irritado com sua persistência. Por que você continua perguntando? Você não tem problemas suficientes? Cuide da criança em vez disso. Você deveria melhorar como mãe. As palavras de Steve machucaram Juliana. Ela não esperava que ele fosse tão duro e injusto. Ela sempre tentou manter sua casa em ordem, mesmo quando não dormia a noite toda por causa das cólicas de sua filha. Juliana parou de incomodar seu marido, mas ela continuou a observá-lo. Ela sentia em seu coração que Steve estava com medo, mas ele não queria compartilhar isso com ela. Como uma boa esposa, ela deveria ter sido seu apoio e confidente, mas ele não via dessa forma. Ele preferia resolver tudo sozinho. No início, ela gostava disso nele, mas se eles estivessem em perigo, ela tinha o direito de saber e se preparar para qualquer situação. Steve, no entanto, teimosamente permanecia em silêncio, garantindo-lhe que não havia nada com que se preocupar. Então, um dia, ele desapareceu para sempre. A declaração assustada de Juliana só foi aceita por policiais persistentes 3 dias depois. Senhora, eu entendo que você está preocupada, o oficial a confortou. Mas existem regras. Não podemos largar tudo para procurar seu marido só porque ele não voltou para casa. Talvez ele tenha decidido tirar férias não planejadas. Ele está cansado da vida familiar. Sua filhinha provavelmente está o irritando. Eu não preciso de suas suposições. Eu preciso de ação. E se meu marido já estiver em algum lugar ferido? E se ele precisar de ajuda? Estamos perdendo um tempo precioso. Se algo aconteceu com ele e vocês não agiram. Por favor, acalme-se. A busca não começará até que seja apropriado. Vá para casa e descanse, coloque a pequena para dormir. Seu marido será encontrado. Isso acontece com frequência, amantes e tal. Mas Juliana estava certa. Algo ruim havia acontecido com Steve. Assim que a polícia começou a procurar, eles encontraram seu carro em uma faixa de floresta no segundo dia. Estava em péssimas condições, abandonado, amassado, janelas quebradas, faróis estilhaçados. Oh meu Deus, Juliana gritou quando lhe contaram sobre o sangue no carro. É o sangue de Steve? Vocês descobriram o que aconteceu com ele? Por que alguém faria isso? Eles não são humanos, são feras. O exame ainda está pendente.
Os resultados estarão disponíveis em 4 dias. Por enquanto, só posso aconselhá-la a tentar não pensar no pior. Você tem parentes na cidade? Peça a eles que venham e fiquem com você, aconselhou o oficial, que agora estava convencido de que a vida de Steve estava em perigo. Se seu marido é rico, então ele pode ter sido sequestrado. Mais cedo ou mais tarde eles entrarão em contato com você e exigirão um resgate. Mantenha seu telefone com você. Se houver alguma notícia, entre em contato conosco imediatamente. A partir daquele momento, Juliana foi frequentemente chamada para interrogatório. Em caso de morte ou desaparecimento de um cônjuge, sua outra metade era a primeira a ser suspeita. No entanto, nenhum motivo ou evidência foi encontrado contra Juliana, então eles descartaram essa teoria, deixando a mulher lamentar sua perda. E agora, 5 anos após esses tristes eventos, Juliana estava animada por encontrar George no Boemia. Ela mal conseguiu dormir até de manhã. Memórias de seu conhecimento e sua proximidade com Steve a privaram de sono. No dia seguinte, Juliana foi para o trabalho novamente, levando sua filha com ela. Naquele dia, eles estavam mais uma vez realizando um grande banquete, e ela estava feliz que o trabalho a ajudaria a se distrair de pensamentos tristes. A concentração no trabalho sempre ajudava. Andando do ponto de ônibus até os portões do Boemia, Juliana ficou alerta, percebendo que o carro discreto a seguia lentamente o tempo todo. A mulher ficou assustada até o âmago. Ela se lembrou dos tempos em que Steve olhava para trás a cada carro assim, com medo de que ele fosse pego de surpresa. O alarme cresceu, levando-a de volta àquelas semanas inquietantes. Hope, meu raio de sol, Juliana se sentou na frente de sua filha. Corra para dentro e encontre a Leslie. Diga a ela para cuidar de você. E para onde você está indo? Posso ir com você? Sua filha imediatamente se animou. Não, minha querida, não hoje. Eu tenho assuntos urgentes e não é para crianças, Juliana disse severamente, sabendo como influenciar sua filha. Você voltará logo? Eu vou te esperar. Claro, estarei lá em 10 minutos. Apenas sente-se em um lugar e não atrapalhe os adultos. Lembre-se do que aconteceu ontem. Isso mesmo, espere por mim. Calmamente vendo Hope entrar no restaurante, Juliana virou a esquina e se escondeu. Ela viu um homem alto sair do carro. O capuz escondia seu rosto, mas o estranho se dirigiu para a curva onde a mulher tinha acabado de desaparecer. Querendo descobrir a identidade de seu perseguidor, Juliana rapidamente correu ao redor do prédio para alcançá-lo por trás e não permitir que ele escapasse. Ouvindo seus passos rápidos atrás dele, o homem se virou. Brad, Juliana ofegou, parando em seu caminho. Por que você está aqui? Por que você está me seguindo? A mulher imediatamente ficou com raiva. A adrenalina bombeando por suas veias a tornou mais ousada e firme. Seu olhar mostrava que ela não recuaria sem respostas para suas perguntas urgentes. O rosto de Brad não era hostil. Ele parecia tão amigável e calmo como durante seu encontro noturno. Ela não sentiu nenhuma ameaça dele. Olá, Juliana. Não tenha medo, eu não sou perigoso para você. Então explique o que está acontecendo. Por que você está nos seguindo? Então o encontro de ontem não foi uma coincidência, certo? Responda, Brad, ou você não é Brad? Por que você precisa disso? Juliana notou que ela havia pego o homem de surpresa com suas ações e estava orgulhosa de si mesma. Agora ela tinha vantagem. Ele não podia fugir da verdade. E não se atreva a mentir para mim. Eu vou notar. Bem, você é uma mulher inteligente, ele respondeu calmamente. Eu sugiro que discutamos tudo em um lugar mais agradável. Mas você tem seu turno de trabalho pela frente. Eu quero ouvir tudo agora. Nós temos 10 minutos, Juliana manteve sua posição, olhando firmemente. A questão é que eu costumava ser um policial. Agora eu trabalho como detetive particular. Eu tenho minha própria agência, é apenas negócio.
E eu estou caçando aquele mesmo George, o suposto gêmeo do seu marido. A surpresa era facilmente legível no rosto de Juliana. Por que você precisa dele? Ele está envolvido em algo? Diga-me, ele realmente não está familiarizado com o meu Steve? Se ele sabe onde meu marido está, por que ele não disse ontem? Eu tive um ataque de raiva, eu poderia ter perdido meu emprego. E ele apenas ficou em silêncio. Nenhuma simpatia. Ele definitivamente sabia quem eu era, mas se comportou tão friamente. Eu suspeito que não há George ou Steve. É o mesmo fraudador, um vigarista de casamentos. O quê? A mulher protestou. Por quê? Steve não é assim. Ele me amava, nós tínhamos uma família. Ele começaria uma família real? Isso é ridículo. Steve adorava a Hope. Ele não podia viver sem ela. Você não sabe do que está falando. Ele não poderia ter se tornado um criminoso. Ele nos amava e fazia tudo pelo bem da família. Ele não poderia ter sido um ator tão excelente e então simplesmente desaparecer da vida de sua própria filha. Brad olhou com simpatia para a mulher desesperada. Sinto muito dizer isso, mas você não tem ideia do que esses canalhas são capazes de fazer para seu próprio benefício. Eles são pessoas perigosas, calculistas, capazes de grande crueldade. Juliana se encostou na parede, tonta com um sentimento repentino. Ao longo dos anos em que ela esteve esperando pelo retorno de seu marido, a mulher havia considerado várias versões do que havia acontecido. Ela culpava os negócios de Steve por tudo. Sempre pareceu suspeito. E agora ela descobriu outra versão terrível. Você está bem? Brad pegou seus ombros e olhou em seus olhos. Respire calmamente, Juliana, respire. Isso, garota inteligente. Não entre em pânico, você está aguentando bem, ele disse com um leve sorriso. Seu cônjuge é um verdadeiro profissional. Ele enganou muitas mulheres, incluindo eu, usando nomes e sobrenomes diferentes, enquanto ao mesmo tempo limpava as contas bancárias de suas esposas ricas. Ele faz empréstimos em seus nomes. É assim que ele vive. Ele sempre tem dinheiro para encantar sua próxima vítima. Mas por que Steve precisava de mim? Meus pais são pobres trabalhadores rurais. Você provavelmente já descobriu isso agora. Há algum lucro de mim? Eu não sou filha de um banqueiro ou de um político. Você não sabe tudo sobre si mesma, respondeu Brad, decidindo revelar toda a verdade. Fui contratado por uma pessoa influente para ficar de olho em você. Você não tem ideia de como está protegida. Oh, realmente? Juliana não pôde deixar de rir, irritada. Perigosa e poderosa lavadora de louça de um restaurante. Você está brincando comigo? Apenas me diga quem te enviou para mim. Eu quero conhecê-lo. Sem problemas, o homem concordou imediatamente. Mas mais tarde. É hora de você ir agora ou você vai se atrasar. Eu te ligo quando organizar a reunião. Essa conversa excitou Juliana. Ela tinha muitas perguntas em sua cabeça que queria fazer agora mesmo, mas ela tinha que esperar. E alguns dias depois, Brad ligou. É hora de visitar meu novo empregador. Eu mesmo vou te levar, mas será uma longa viagem, ele disse. Juliana sentiu-se nervosa todas as horas antes da próxima reunião. Ela não sabia o que esperar ou como reagir. Toda a sua vida alguém sabia mais sobre ela do que ela. Tal situação não poderia ser assustadora? Você está nervosa? Brad perguntou baixinho, dirigindo habilmente o carro pelas ruas movimentadas da cidade. É tão óbvio. Juliana estremeceu com sua atenção. Eu não sei como tudo vai acabar, ela admitiu, e o homem gentilmente tocou sua mão em sinal de apoio. Acredite em mim, tudo será muito melhor do que você imagina. Esta reunião lhe trará paz. A propósito, aqui estamos. O carro se aproximou de uma grande casa situada entre árvores altas.
O território era cercado por uma cerca alta, que não permitia que ninguém espiasse lá dentro. Uau! Hope exclamou. Esta é uma casa de conto de fadas? Quem mora aqui? Você descobrirá em breve. Brad sorriu, estacionou o carro e todos se dirigiram para a casa. O território parecia coberto de vegetação negligenciada. Flores cresciam por conta própria, cercadas por ervas daninhas e como se fossem selvagens. Os caminhos para os bancos e a velha fonte também estavam cobertos de vegetação, há muito tempo. Brad caminhou à frente. Juliana tinha certeza de que ele já estivera aqui mais de uma vez, então ele conhecia o caminho. Por favor, entre. Ele abriu a pesada porta de entrada e deixou Hope e Juliana irem primeiro. O corredor parecia escuro e misterioso. Brad as levou para uma aconchegante sala de estar com móveis antigos. Cheirava a perfume masculino caro. E assim que Juliana e sua filha entraram na sala, um estranho idoso se levantou de sua cadeira. Finalmente, exclamou o dono, avançando. Olá, Juliana. Olá, Hope. Ele passou a mão pelo cabelo da menina, fazendo-a corar e se pressionar contra a mãe. Por favor, apresente-se. Juliana foi direto ao assunto. Estou preocupada com a vigilância de Brad e quero saber o que está acontecendo. Sente-se, querida, sente-se. O homem idoso apontou para o sofá escuro com ornamentos orientais. Meu nome é Peter Davis e eu sou seu pai, Juliana. Isso é ridículo, eu conheço meus pais. Aquelas pessoas apenas te criaram a meu pedido, minha querida. Mas não há relação de sangue entre vocês. Então, o que o fez entrar em contato comigo agora? Quando você nasceu, eu já estava firmemente estabelecido. Meu negócio estava crescendo. Apenas minha ascensão veio em um momento difícil. Muitos dos companheiros com quem comecei foram para o lado criminoso. Eu não queria sujar minhas mãos e ter medo toda a minha vida, mas aqueles que eram meus companheiros fiéis se tornaram meus inimigos mais amargos. Eu tinha uma escolha, ou eu estava com eles, ou eu ia para a cadeia por um caso que eles fabricaram. Eu tentei resistir, e sua mãe pagou o preço pela minha ignorância. Mr. Davis parou e ficou em silêncio por um momento. Lembrar do passado era difícil para ele. Sua mãe morreu em um acidente arranjado, mas eu sabia quem estava por trás disso. Eu tinha material enorme sobre todos eles. Após o assassinato de sua mãe, eu dei tudo para a polícia e se tornou um caso de grande repercussão. Depois disso, eu desapareci do país, porque eu sabia que seus comparsas viriam atrás de mim por vingança. E a única vingança para eles era a minha e a sua morte. Acredite em mim, minha filha, eu não queria te deixar à mercê do destino. Mas eu não tive escolha. Eu te dei para uma família pobre e te escondi, para que ninguém soubesse que você era minha pequena herdeira. Depois desses eventos, eu me escondi fora do país por um longo tempo. O medo constante de ser encontrado, a separação de você, minou seriamente minha saúde. O dinheiro não resolve tudo, embora seja considerado o contrário. Minha doença é incurável, e eu queria morrer em minha terra natal, entre entes queridos. E você, minha filha, e Hope, são os únicos parentes que eu tenho. Além disso, todos os meus inimigos já estão mortos. Alguns morreram na prisão, alguns morreram em uma luta por poder e dinheiro. E agora eu estou tão feliz em ver minha neta com meus próprios olhos. Eu nunca esqueci de você. Eu ajudei o máximo que pude, mas eu tive que fazer isso muito secretamente. Se eu tivesse sido pego, eu e você não teríamos sido deixados vivos. Juliana foi dominada por emoções conflitantes. Por um lado, ela estava feliz por ter encontrado seu pai biológico, que por acaso cuidou dela de longe. Ela sempre se sentiu negligenciada por sua mãe e pai, e agora ela descobriu o porquê. Por outro lado, ela estava com raiva que uma pessoa tão influente como seu pai permitiu que ela se envolvesse com o fraudador Steve. Então eu sou sua única herdeira? Eu e Hope. E você não tem medo dos meus planos egoístas? Após essa confissão, Mr. Davis riu bondosamente.
Filha, mesmo que você fizesse planos egoístas, eu ainda lhe daria tudo o que tenho. É por isso que eu ousei aparecer em sua vida, e espero ganhar pelo menos um pouco de sua participação. Eu vivi por muitos anos sem uma família, acordei temendo pesadelos. Eu estava preocupado que minha filha estivesse crescendo em condições não soberbas. Mas, por favor, não me prive da minha última alegria de conhecê-la. Por favor, deixe-me comunicar com a Hope, vê-la rindo enquanto eu ainda posso. Juliana não conseguia pensar em tudo de uma vez e decidiu se concentrar na situação com Steve. Ela queria saber o que Brad tinha descoberto sobre ele. Com licença, Juliana se virou para a empregada que trouxe uma bandeja de chá. Você poderia mostrar à minha filha esta casa de conto de fadas? Ela estava sonhando com isso desde o primeiro minuto de nossa visita. Claro, com prazer, a mulher respondeu suavemente e pegou a menina pela mão. Oba, mamãe. Eu voltarei e te contarei tudo. Ok, querida. Comporte-se e não me faça se preocupar com você. Tudo bem, mãe. Eu não vou. Ela se virou para sua companheira imediatamente. Quantos quartos há aqui? Há alguma passagem secreta? Deveria haver em todo o castelo. Então, o que sabemos sobre meu marido, Brad? Você tem certeza de que Steve é George do casamento? Talvez eles sejam gêmeos? Mas se ele é um criminoso real, você deve ter fatos, evidências, perguntou Juliana, tentando controlar suas emoções. Se ele é um vigarista de casamentos, ele deve responder por isso. Precisamos descobrir tudo e evitar novos crimes. Sabemos que ele se casou com uma nova vítima e ela é rica. Precisamos nos apressar antes que outra mulher seja deixada com um coração partido e uma criança em seus braços. Mas se eu não sabia sobre a herança do meu pai verdadeiro, como meu marido descobriu sobre isso? Eu não tenho certeza, Brad respondeu. Eu estou seguindo Steve há não muito tempo, mas ele já enganou mais de uma mulher. Você foi a primeira. Precisamos pressioná-lo de alguma forma, forçando-o a confessar, porque será difícil processá-lo em todos os casos. De repente, Juliana teve uma ideia. Eu sei quem pode nos ajudar, mas eu não me lembro de nada além do nome. Durante minha gravidez de Hope, eu vi Steve em um café com um homem. Eu estava voltando do médico e os notei através da janela de vidro. Quando eu apareci na frente de sua mesa, Steve estava claramente assustado. Ele começou a gaguejar e explicar tudo incoerentemente. O homem era muito mais velho, eu não o tinha visto antes, e Steve não o convidou para o casamento. Ele o apresentou como um professor. O nome dele era Leury, e eu me lembro vagamente de sua aparência. Apenas para um professor, ele era muito desleixado. Era difícil imaginá-lo na frente dos alunos na tribuna, mas com uma cerveja é perfeito. Eu acho que os peguei de surpresa. Steve raramente me apresentava a alguém, e era evidência de que ele não queria me apresentar a esse conhecido dele. Eles poderiam estar envolvidos em algo? É bem possível, Mr. Davis assentiu. Ele não tinha dúvidas de que um detetive habilidoso como Brad poderia chegar à verdade. Brad imediatamente pensou em como identificar o estranho. Eu posso tentar encontrar gravações de vídeo daquele café ou de outros lugares localizados nas proximidades. As chances de sucesso são quase zero. Muito tempo se passou. A maioria dos postos de segurança não guarda registros por mais de alguns meses, e aqui já se passaram quase 5 anos. Bert Lack sorriu para Brad. Ele conseguiu reconhecer o companheiro de Steve, que acabou por ser seu próprio pai. Leury tinha 2 passagens por fraude. Clark, como Steve era chamado na certidão de nascimento, tinha mais atratividade do que seu pai, e Leury decidiu tirar vantagem disso para ensinar o menino a ganhar a vida. Mas a essa altura, Leury era praticamente um pária, que vivia em uma cabana e não fazia nada além de beber e dormir. Conte-me tudo ou você irá por cumplicidade, Brad o pressionou contra a parede, tentando obter uma confissão. Eu ensinei tudo e ele me deixou, queixou-se o homem bêbado a Brad. Ele nada no dinheiro de suas esposas ricas, mas este filho ingrato esqueceu de seu pai.
Eu te conto tudo se você me der algum dinheiro. Brad assentiu em concordância e Leury começou a falar. Fui eu quem convenceu meu filho a fazer golpes. Eu estava trabalhando no Senhor Davis e então ele desapareceu em algum lugar. Mas eu tinha informações sobre sua filha. A herdeira cresceu, então eu enviei Clark para ela. Eu pensei que o Sr. Davis apareceria no casamento, meu filho se tornaria rico também. Mas nada aconteceu. Clark até engravidou a garota e seu pai ainda não apareceu. Meu filho percebeu que havia calculado mal, então ele arranjou seu desaparecimento e depois mudou para outra mulher. É isso. Agora me dê meu dinheiro pela informação. Com os fatos e evidências reunidos, Brad foi à polícia para explicar o caso a seus antigos camaradas. Clark foi pego rapidamente, revelando seu esconderijo e vários documentos com nomes diferentes, incluindo um passaporte para Steve Hamilton. Sua nova esposa ficou horrorizada, imaginando o dano que sua reputação e vida familiar poderiam ter sofrido ao se casar com uma pessoa tão desprezível. Tudo está para trás, filha, Mr. Davis confortou Juliana. Nos últimos meses, Juliana vinha visitando seu pai com frequência. No fundo, ela o perdoou, porque seu pai não poderia fazer de outra forma. Se ele tivesse a oportunidade, ele a teria criado ele mesmo e lhe dado uma vida diferente. Agora ela tinha que aceitar seu destino e ser feliz que tudo tinha sido resolvido. Apesar de sua raiva e ressentimento em relação ao seu ex-marido, Juliana nunca se arrependeu do nascimento de Hope. Sua filha era sua maior alegria e bênção. Enquanto isso, o Sr. Davis se sentia muito mal. Ele estava piorando dia a dia, embora numerosos cuidadores e médicos fizessem tudo para aliviar seu sofrimento. Eu me sinto muito melhor quando vejo seu rosto, ele admitiu, segurando a mão de sua filha. Juliana aceitou sua oferta e se mudou para sua casa com Hope. Juliana muitas vezes chorava quando estava sozinha. Ela estava prestes a perder outra pessoa próxima, e eles tinham tão pouco tempo. Brad tentou confortá-la. O homem não podia permanecer indiferente ao destino de sua cliente. Ele a visitava com frequência e alegrava seus dias com algumas notícias. Em pouco tempo, Brad se tornou seu amigo próximo e apoiador confiável. Ele estava lá para ela sempre que ela precisava dele, passava tempo com Hope e não pedia nada em troca. O sentimento de afeto mútuo cresceu com imensa força e não era mais um segredo. Papai, eu não aguento, Juliana chorava quando Mr. Davis já estava no limite. Ele mal conseguia mover a língua, e sua família não saía de seu lado. Todos tinham medo de não ter tempo de dizer adeus. Hope sentou-se calmamente, sentindo a mão de seu avô em seu cabelo. Ela também estava triste porque sua mãe chorava tanto e seu avô estava com dor. Você consegue, minha querida. Nós somos do mesmo tipo. Segure-se no Brad. Ele é confiável, estou muito feliz por vocês. Nós não te contamos antes, não queríamos te preocupar, a filha disse entre lágrimas, não querendo soltar seu pai. Ela queria mantê-lo, viver juntos por pelo menos mais algumas horas ou dias. Eu te abençoo, Brad. Cuide delas. Agora você é o chefe da família. Muitas pessoas vieram acompanhar Mr. Davis em sua última jornada. Juliana não conhecia a maioria dos convidados, mas aceitou suas sinceras condolências. Demorou um tempo até que ela pudesse se recuperar da perda. Após o anúncio do testamento, Juliana percebeu que agora ela tinha um mar de oportunidades. Mr. Davis legou à sua filha toda a sua fortuna, imóveis e ações. Podemos viver sem trabalhar por todas as nossas vidas, ela disse, abraçando seu noivo. Podemos ter o casamento no espaço. Que fantasia, Brad riu. Vamos pensar em algo mais comum. Que tal ir para as ilhas e alugar uma casa bonita com vista para a praia? Viveremos em paz. Há muitas atividades para crianças em tais lugares. Hope vai adorar. Agora, meu ex-namorado se estrangularia de ressentimento, sabendo quanto dinheiro está em minha conta, Juliana riu, imaginando a irritação de Clark. Sim,
ele tentaria o seu melhor para fazer sua cabeça girar. E ele não desiste de escrever para você da prisão, esperando voltar. Estou até com um pouco de ciúmes, Brad brincou, beijando sua noiva nos lábios. Tarde demais. Já estou reservada pelo melhor homem do mundo. O casal convidou apenas seus amigos mais próximos, que os haviam apoiado em tempos difíceis e estavam sinceramente felizes por sua felicidade. Brindes, música e um rio foram preservados para sempre nos corações dos recém-casados. Vestida, Hope sentou-se entre Juliana e Brad, brilhando de felicidade. Agora você definitivamente será feliz, mamãe, a menina disse e juntou as mãos de sua mãe e padrasto. Lindas alianças de casamento brilhavam em seus dedos.